som. Beleza? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Casa do Caminho. Só lembrando a todos desligarem seus celulares. A gente esquece às vezes, pode atrapalhar um pouco a palestra, né? Na correria a gente pode esquecer, né? Vamos dar os nossos avisos rotineiros. Só lembrando a todos que a nossa casa tem palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? Depois posso te informar direitinho sobre o horário, mas em geral tem às 20 horas, tem alguns dias que é às 15. Depois vocês podem consultar direitinho a programação, né? A gente não ficar muito repetitivo. Quem quiser passar no plantão de atendimento para alguma orientação, é só chegar uma meia hora antes, se inscrever e poder conversar com o plantonista do dia. Tá bom? Às vezes alguma dúvida, alguma angústia que queira estar conversando com o plantonista, é só chegar meia hora antes e se inscrever, tá bom? Só lembrando que nós mudamos a forma como o passe à distância é aplicado. Hoje em dia, para que a pessoa receba o passe para alguém que esteja impossibilitado de vir até o centro, teria que passar no plantão, pegar uma fichinha, para poder estar tomando esse passe à distância, né? Recebendo o passe à distância pelo ente querido. Em geral, pessoas que estão doentes, estão acamadas, impossibilitadas de vir, ou que estejam fazendo algum tratamento de dependência química, o ente querido pode estar recebendo o passe à distância, né? Lembrando que todo segundo sábado do mês nós distribuímos 62 cestas básicas, 62 cestas, né? Quem puder colaborar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, é só deixar na caixinha que tem lá na frente, no cestinho, né? Estão pedindo também para a gente dar o aviso aqui, quem souber tricotar, a gente está querendo fazer alguns casaquinhos para distribuir para as nossas gestantes que vão ganhar bebezinho. Então conversa depois com a Sandra para estar se informando direitinho sobre esse novo trabalho aqui, né, Sandra? Também todos os sábados agora nós estamos fazendo a distribuição de lanche para os moradores de rua. Quem quiser participar, falar com aqui, né, entre outros trabalhadores aqui da casa, o Daniel também, né? Para quem quiser vir, que horas que tem que encontrar aqui? 18h30, né? Todo sábado, então. Quem quiser participar desse trabalho, distribuição de lanche para os moradores de ruas, só chegar aqui por volta de 6h30 e estar participando do trabalho. Tem esse aviso também, né, Sandra? Tá. A Casa do Caminho, a Confraria Vitória Régia, está convidando todos a participar de mais um evento de solidariedade e amor, que é o Chá da Tarde com bingo beneficente, com desfile infantil. A data vai ser dia 30 de junho de 2011, uma quinta-feira, a partir das 13 horas. O local é no buffet Abracadabra, na Água Fria, 1848. O convite é R$ 45,00, com direito a três cartelas de bingo. Crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 10 anos pagam 25. Quem puder participar, a Sandra vai estar aqui com os convites para a gente poder estar fazendo mais esse trabalho, né, Sandra? Só lembrando a todos também, de falar do nosso trabalho de sexta-feira com dependentes químicos. Quem puder encaminhar alguém que esteja precisando, ou para a família, ou para o próprio dependente químico, é só estar vindo na sexta-feira. É um grupo de apoio que nós estamos começando aqui na casa, tá bom, gente? Então, queridos, vamos agora então nos asserenar, né? Que todos nós viemos de alguma forma dos nossos trabalhos, das nossas questões familiares, e nos permitimos vir até aqui hoje, nos confraternizar, encontrar, poder aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos. Queremos agradecer imensamente ao plano espiritual pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, tendo novas informações, buscando forças e esperança para as nossas lutas do dia a dia. Sabemos que todos temos os nossos desafios, todos temos os nossos aprendizados a realizar nessa existência.
Sabemos que não é fácil, queridos irmãos, mas também sabemos que podemos contar com a imensa ajuda do plano espiritual, que vindos como mensageiros do Criador a nos inspirar, a nos amenizar os sofrimentos, vem também ao nosso encontro. Que nós possamos, no dia de hoje, receber toda essa ajuda que aqui está presente, que possamos sair daqui fortalecidos e cheios de esperanças, que possamos levar essa esperança aos nossos queridos, aos nossos lares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, que sejamos a luz, que possamos refletir a luz do Criador onde quer que nós estejamos, queridos irmãos. Então, queridos, vamos lentamente abrindo nossos olhos, retornando aqui para o espaço aqui presente, para que nós possamos dar início à nossa palestra do dia de hoje. Hoje o tema da palestra, com a nossa querida Kátia, é angústia. Essa palestra foi baseada no livro, segundo livro dos Espíritos, psicografada por Carlos Bacelli, pelo irmão José. Então seja bem-vinda, Kátia, seja muito feliz aqui na sua colocação. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare e principalmente que possamos nos permitir a orientação dos benfeitores amigos para que possamos dessa forma rever o nosso processo evolutivo e as escolhas que vimos fazendo no nosso dia a dia, né? Como disse o nosso amigo, né, o tema hoje é angústia. E é muito interessante porque quando se fala em angústia, o que nos vem à mente, né? A definição de angústia é de que a angústia é uma dor, é um sofrimento, é uma inquietação, como diz aqui, até é uma sensação de abafamento. Olha que coisa interessante, né? A angústia gera um mal-estar, por angústia as pessoas até se sentem como se estivessem oprimidas, no sentido de nem conseguirem, muitas vezes, respirar, falar, né? A angústia, na verdade, gera uma série de problemas psicossomáticos. E é interessante que a angústia faz parte da história da humanidade desde todo sempre. Inclusive, a angústia sempre foi tema de estudos filosóficos. Nós temos algumas correntes da filosofia formal, né? Da filosofia que se estuda, na verdade, não da filosofia espírita, enraizada na angústia. Então nós temos vários filósofos como Sartre, Nietzsche, Schopenhauer, que trabalharam em cima da angústia. E nós não podemos esquecer que o início, né, do teatro, o teatro grego, a tragédia grega, ela é sempre fundamentada na angústia. Então a angústia é algo que faz parte da condição essencial do homem. Aparenta isso, né? Para esses filósofos que eu citei, a angústia era a única coisa que justificava a situação do homem na Terra, né? Eles eram nihilistas, materialistas, completamente focados, o espírito não existia e a vida não tinha lá muito objetivo a não ser o sofrimento. E é interessante pensarmos nisso, porque até um tempo atrás as pessoas costumavam dizer que quem não vem pelo espiritismo, pelo amor, vem pela dor, né? E é muito complicado, e nós adoramos sofrer, né? A humanidade como um todo gosta de sofrimento. Se nós pararmos para pensar na nossa vida, nós gostamos de comentar o sofrimento, nós não gostamos de comentar as alegrias. Quando perguntam fatos marcantes da nossa vida, poucas vezes nós nos lembramos de coisas positivas. De modo geral, nós lembramos do sofrimento, ou da morte de alguém, da desencarnação de alguém, da doença de alguém muito querido. Dificilmente a gente lembra de situações de extrema felicidade. E é interessante, então, começar a entender o que é essa angústia de que trata a filosofia. Porque não é a angústia de que trata o texto de hoje. E aí vocês vão falar assim, então tem dois tipos de angústia. Não tem dois tipos. Tem dois focos de angústia que são completamente opostos. Porque toda essa angústia de que trata a filosofia, toda essa angústia que gera sofrimento e que, para algumas pessoas, o pessoal ainda vem para o espiritismo pela dor, né, Sandra? Eu discordo absolutamente disso, porque pela dor ninguém faz nada, a não ser sofrer. E sofrendo ninguém evolui, ninguém se desenvolve, nem procura saída.
A gente só vai procurar saída para o sofrimento quando não aguenta mais sofrer. Então, daí não é o sofrimento que traz. É a necessidade de sair dele. Ou seja, é uma tomada de consciência que te faz buscar alternativas. Não é o sofrimento. Mas dentro desse conceito, a gente percebe o quanto até as próprias religiões trabalham a angústia como uma forma de ter adeptos. Vamos pegar a vida dos santos católicos, por exemplo. Não estou falando mal do catolicismo, porque inclusive é o nosso passado, não é falar mal. Mas todo mundo já conheceu a vida de algum santo. Tem algum santo que foi completamente feliz, que se divertia, que dava risada e que era bem-humorado e alegre? Não, gente, porque é legal pensar nisso, né? Porque a angústia está ligada à falta de senso de humor, inclusive. Pessoas angustiadas são amargas. E é interessante, porque quando a gente pensa em Jesus, pelo menos o Jesus que eu acredito, ele não é mal-humorado, ele não é amargo, ele não é angustiado, ele não sofre. Por que será que se transfere isso? Agora, para muita gente, o Jesus que eu acredito é uma heresia, né? Porque imagina, né? Ele morreu para nos salvar. Não, ele não morreu para salvar ninguém. Ele só mostrou, ele morreu para mostrar que o Espírito existia e que a vida era além da matéria. Ele não morre para salvar ninguém, ele não desencarna para provar nada que não seja a felicidade da imortalidade. É interessante a gente começar a pensar nesses enfoques que nós temos. Agora, por que sempre essa amargura? Porque, na verdade, é pelo sofrimento que nós aprisionamos o outro. Ninguém aprisiona o outro ao seu lado pela alegria. Porque a alegria é aquilo que liberta. Como nós vemos os nossos relacionamentos, mostra bem o quanto a angústia está ligada ao que nós chamamos de amor. Amar é sofrer pelo outro. Amar é renunciar pelo outro. E um belo dia, cá entre nós, jogar na cara tudo que fez pelo outro em nome do amor que acabou. Né? Não é isso, mais ou menos? Então, essa angústia, na verdade, para nós, ela é sempre ligada às situações de materialidade. Nós nos angustiamos pelo trabalho, pelo chefe, pelos colegas, pelas dívidas, pela falta de dinheiro, pelos bens que gostaríamos de comprar e não podemos, não é assim? Pelo estudo que queremos fazer, não para adquirir conhecimento, mas para melhorar a condição profissional para ganhar mais dinheiro. Então, a angústia que nos acompanha, ela é totalmente ligada à vida material. E a angústia de que nos fala o texto, que é a base do nosso comentário hoje, é a angústia gerada pela vontade de evoluirmos espiritualmente, ou seja, são completamente opostas. E aí a gente começa a pensar por que algumas pessoas se angustiam tanto, achando que dessa forma elas vão evoluir rapidamente. Ou se angustiam por não evoluírem. Não é legal isso? Porque é muito maluco a gente imaginar alguém que está investindo na própria transformação e na conquista de virtudes sofrendo por isso. Não é? Não é interessante pensar nisso? Porque se eu estou sofrendo, eu estou evoluindo? Se eu estou sofrendo, eu estou percebendo o mundo à minha volta? Porque evoluir, na verdade, é estar atento ao mundo em que nós estamos inseridos e os motivos que nos levam a participar deste mundo. E o ser angustiado, ele vive num futuro que ele não sabe qual é e que não é o presente, mas ele vive pensando em alguma coisa que ele não tem e que não faz parte da vida dele. Por isso ele tem angústia. Não é assim? Todo mundo aqui já ficou angustiado alguma vez na vida. A gente está angustiado quando não sabe o que é. Não é assim? Quando não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Oi? Ó! Agora, quando nós sabemos, não há angústia. E o que é evoluir? Né? É conquistar virtudes, é desenvolver potencialidades, é ter domínio do próprio destino.
Então é saber para onde está indo. Então é completamente inadmissível que a evolução nos gere angústia. A evolução tem que nos gerar paz interior, tranquilidade, serenidade, equilíbrio e, por que não, alegria. Para evoluir não tem que sofrer. Para evoluir não precisa fazer o mal. Para conhecer o bem não precisa fazer o mal, só tem que saber o que é o mal e que ele existe. O fazer é outra história. Os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, simples no sentido de unidade, de ser indivisível, de ser completo, total, né? Então é simples. E ignorante pela falta de conhecimento. E que nós vamos evoluir conquistando conhecimento. E que para conquistar conhecimento, para sabermos o que é o bem, nós vamos acabar conhecendo o mal. Porque você não tem como valorizar o bem. Mas eles não dizem que nós temos que praticar o mal. Nós temos que conhecer. E conhecer não é participar. Você pode, pela observação, saber o que é. Nós sabemos, tem tanta coisa na vida que é assim, não é? Que nós não precisamos fazer. E por que na hora de descumprir a lei divina, nós achamos que temos que descumprir porque conosco vai dar certo e com o outro não deu? Porque quando se fala de mal, nós estamos falando do descumprimento da lei. E a lei divina é baseada no amor, na fraternidade, na solidariedade, na harmonia, no equilíbrio, entre outras coisas. Ora, se evoluir é conhecer e viver o bem, é desenvolver potencialidades, isso significa que o bem já está potencialmente em nós. Nós não vamos ter que adquirir o bem. Nós vamos ter que desenvolver. Nós vamos ter que descortinar o bem que há em nós. Quando se fala de adquirir virtudes, na verdade também não é adquirir. Não existe uma prateleira com as virtudes. Aliás, tem até um texto que uma época falou, faz tempo que esse texto não circula na internet, que falava do supermercado, né, de Deus. Porque os textos da internet são cíclicos, né? A cada 2, 3 anos todos voltam ao mesmo tempo. Porque você recebe o mesmo texto de 20 pessoas diferentes, e todo mundo manda para todo mundo achando que ninguém recebeu. E todo mundo recebe um monte de vezes. E esse daí desapareceu. Então, se alguém pode começar a mandar o supermercado de Deus. Não tem prateleira. Na verdade, quando se fala da lei divina, nós estamos falando de uma coisa que está na questão 963, e que é comentado, porque o livro aqui, né, que serve de base, é um livro que se chama Segundo Livro dos Espíritos. Ou seja, o irmão José comenta questões do Livro dos Espíritos. E a questão que ele comenta aqui fala exatamente da ocupação de Deus para conosco. Então, Kardec pergunta para os Espíritos se Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Claro, esse pessoalmente, vamos entender que de Kardec, vindo de Kardec, é uma mera figura de linguagem, porque essa questão é 963, mas a primeira questão do Livro dos Espíritos, ele nega a personificação de Deus quando ele pergunta quem é Deus. Então, ele não vê Deus como uma pessoa, mas o que ele pergunta é se Deus cuida individualmente de cada ser. Ou se ele é muito grande para isso. E a resposta dos Espíritos é muito interessante, porque diz assim, Deus se ocupa de todos os seres que criou. Então não é só do homem, é de todos os seres. A coisa começa a ficar bem mais sofisticada. Por que eles sejam, nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. E aí, então, nós temos que começar a pensar como Deus cuida de nós. Porque aí nós vamos começar a entender, porque a gente não adquire coisas, a gente desenvolve. Por quê? Deus nos cria simples e ignorante para nos tornarmos espíritos puros. Ou seja, fazemos a nossa trajetória evolutiva, errando, acertando, cumprindo, descumprindo a lei, não importa, isso não é importante. O que é importante é a aquisição de conhecimento, é o desenvolvimento de potencialidades. E por que nós falamos em desenvolver potencialidades? Porque, como nós também sabemos, e essa é uma coisa que de modo geral todas as religiões trabalham, é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E graças a essa frase, lá na antiguidade, o homem, sabendo que era criado à imagem e semelhança, criou um Deus com jeito de homem, velho, barbudo,
né, raivoso de vez em quando, né, assim, né, essa imagem inicial de Deus, e a imagem que o Espiritismo, que Kardec rompe na primeira questão do Livro dos Espíritos. A hora que coloca Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então Deus é a origem. Deus não é efeito, ele é a origem. E ele não é uma pessoa, ele é algo. Algo pode ser qualquer coisa e principalmente o inimaginável por nós. Não dá para ter ideia do que é inteligência suprema e causa primária. Isso é complicadíssimo, mas é o conceito que nós temos que começar a perceber que é deste conceito que está a nossa identificação com Deus pela origem. Ou seja, nós não somos a causa primária, nós não somos a inteligência suprema, mas nós somos os seres inteligentes da criação. Nós somos o ápice da criação divina. E é em espírito, é em essência, que nós somos a imagem de Deus. Mas Deus não é espírito. Deus é princípio. Isso é muito filosófico e realmente quando os espíritos começam a nos explicar, eles falam assim, olha, vocês não têm nem perfeição moral, nem conhecimento e nem terminologia para entender. Então espera que um dia, né? E eu sempre penso que a hora que eu começar a entender tudo isso, eu vou olhar e falar assim, ai, como eu era bobinha, né? Eu acreditava em umas coisas incríveis. Porque, claro, a hora que a gente conseguir entender isso, o conceito vai ser outro. É óbvio, é assim que a coisa avança. Mas se as potencialidades estão pela origem, isso significa que nós somos criados perfectíveis e só não percebemos a nossa perfectibilidade enquanto não evoluirmos. Por isso que nós não adquirimos, nós desenvolvemos. E aí nós entendemos Jesus nos dizendo que nada é oculto que não venha a ser desvendado. Porque nós vamos nos autodescobrir, nós vamos nos autorrevelar. E nesse conceito nós começamos a perceber que Deus nos cuida através da nossa origem, porque, como sua criação, nós temos a lei divina em nós. O que nós dizemos que temos Deus em nós é através da sua lei. Nós conhecemos a lei divina naturalmente. Nós conhecemos a lei divina por origem. Porque o homem, desde que a gente vê lá, né, pegando a historicidade do homem na Terra, ele sempre soube que tinha que ser bom. Não é isso? A partir deste conhecimento inato é que ele vai desenvolvendo a bondade. O mal sempre foi, de uma forma ou de outra, mesmo nas sociedades primitivas, punido. Porque não era o caminho correto a ser seguido. Porque nós temos a intuição inata de que a lei divina é o bem. Dentro desse conceito, tudo que é sofrimento não é o bem. O sofrimento nos amarra à materialidade. O sofrimento nos amarra às imperfeições. E não é valorizando a imperfeição e o problema que nós vamos conquistar a nossa plenitude de ser. A nossa plenitude só vai ser conquistada pelo desenvolvimento, pela noção, pela percepção do bem. Não pela percepção do mal, do problema e da dificuldade. Ou seja, para avançarmos rapidamente, nós temos que primeiro deixar a angústia de lado e segundo mudar o foco de atenção. Nós não podemos mais nos preocupar com o mal. O mal existe, se eu não vivencio, não é problema meu. Quem está fazendo o mal hoje, um dia vai fazer o bem, porque esta é a linha natural da evolução e esta é a lei divina. Para todos, Deus cuida de nós através da sua lei. Não é, por isso que não é no sentido de ele estar olhando por nós. Ele, através da lei, ele gere o universo e as humanidades que estão no universo pelo exercício da lei, pura e simplesmente.
E a lei é o bem, é o amor, é a justiça, a caridade, a fraternidade e uma série de outras virtudes que nós aqui neste planeta ainda não conhecemos. E nenhuma delas angustia. Porque todos nós sabemos o quanto é agradável ser bom por ser bom. E todos nós já fomos, em algum momento, desapegados, desprendidos, já conseguimos ajudar o outro sem nenhum tipo de interesse. O interesse pode ter vindo depois, né? Você ajuda, sente aquele bem-estar, aí acontece alguma coisa, você fala assim, pô, mas como foi acontecer isso comigo? Eu acabei de ser tão bom, né? Mas há momentos em que a gente consegue agir desinteressadamente. E dentro dessa forma desinteressada, nós sabemos a alegria e o bem-estar que nos causa. Não causa angústia. A angústia que existe é que, como nós somos resistentes a aceitarmos a ação da lei divina sobre nós queremos evoluir sem mudar. O que é uma coisa complicadíssima. Porque a prova que a gente quer evoluir sem mudar é que o mundo é horrível, as pessoas são insuportáveis, a sociedade é injusta, não é assim? Nós somos ótimos. É a nossa volta, o nosso entorno que precisa de transformação. Será que se o mundo todo mudar, nós vamos perceber que ele mudou? Se o nosso foco de atenção continuar sendo o mesmo? Porque, meus amores, tem muita gente fazendo bem neste planeta, nesta cidade e em qualquer lugar. É só questão de olhos para ver. É só questão de atenção. Aí as pessoas falam, não, mas ninguém noticia o bem. Noticia sim. Ah, sim, mas é 1% do jornal. Bom, vamos parar e começar a perguntar para as pessoas o que elas leem e veem para nós sabermos qual é o interesse. A mídia, como qualquer outra coisa, é uma indústria que precisa de dinheiro. Então ela vai vender aquilo que querem comprar. Não é assim com os nossos alimentos, com as nossas roupas? Parou de dar lucro, ninguém continua comprando. Muda a linha de produção. E são criadas cada vez mais necessidades materiais e desimportantes para que o nosso foco de atenção esteja no consumo. Esta é a forma como o mundo caminha. Não porque o mundo é assim, é porque nós tentamos resolver a angústia que nos cerca através do consumismo. Porque a hora que nós fazemos compras e chegamos em casa com o cartão de crédito estourado, mas um monte de coisa bonitinha para usar, naquele momento estamos todos acarinhados. Parece que a felicidade até existe. Até a hora que chega o cartão de crédito, o gerente do banco liga e você descobre a angústia. Não é? Vem a angústia novamente. E vai ter que sair as compras outra vez. Porque nós não estamos resolvendo a causa, nós estamos agindo no efeito. E nós estamos negando aquilo que nós somos, em essência, seres espirituais caminhando no processo evolutivo. Mas nós nos vemos como seres vivendo esta existência. Mesmo acreditando na imortalidade, nós achamos que tudo tem que ser resolvido agora. E essa pressa de evoluir, porque a nossa consciência intuitivamente nos acusa que nós vimos marcando passo há muitas encarnações, há muitos anos, há milênios, nós temos pressa de resolver. E a hora que nós temos a pressa de resolver, nós não resolvemos, geramos angústia e sofrimento não só para nós, mas para aqueles que nos cercam. Porque conviver com alguém angustiado é muito desagradável. Não é? Além de tudo, além de que a angústia engorda. Faz mal para o coração, dá celulite, dá ruga, dá tudo aquilo que homens e mulheres não estão querendo mais. A partir do momento que nós aprendermos que para evoluir nós vamos ter que estar atentos às escolhas que fazemos e ao que se depara à nossa frente a cada momento, nós vamos começar a perceber que temos que dar atenção às coisas pequenas e não às coisas grandes.
Nós não temos que ficar pensando como nós seremos quando perfeitos, quando espíritos puros. Porque aí nós vamos, como Jesus, ganhar um planeta de presente de Deus e uma encarnação como ele teve na Terra para dar o exemplo. E quando nós pensamos no grandioso, isso desanima, porque nós não estamos querendo subir nenhum morro carregando uma cruz nas costas com uma coroa de espinho. Porque quando a gente pensa nisso, a gente não pensa na visão de Jesus após a crucificação. Nós pensamos no sofrimento que ele teve para chegar lá. Isso não nos convém. Quando nós pensamos em Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, nós olhamos a vida dessas pessoas e vemos que, para os nossos conceitos, elas sofreram o tempo todo. Nós não conseguimos imaginar que pessoas vivendo daquela forma eram felizes, por estarem sendo úteis. São esses conceitos que para nós são complicados. Então, quando nós visualizamos a nossa finalidade, não lá na finalidade, mas no meio do caminho, mais ou menos, a gente se desestimula, porque isso não nos parece agradável. E nós deixamos de avançar até por receio, ou seja, a angústia aumenta. Agora, a hora que nós começamos a olhar para nós e vermos que o nosso dia tem várias coisas agradáveis, e vemos que hoje nós estamos melhores do que ontem, que hoje nós conseguimos ser menos maledicentes, ou conseguimos ser menos gulosos, ou conseguimos dar uma palavra de estímulo a alguém, conseguimos não ouvir uma fofoca, conseguimos não ler uma fofoca numa revista de fofoca, nem que seja um dia na semana, isso já é uma evolução. Mas nós queremos que as coisas se façam por obra e graça. Nós queremos que Deus, com este cuidado que Ele tem por nós, fale assim: a partir de hoje você está perfeito. Como será que seria? Eu imagino que terrível. Porque como nós não sabemos o que é ser perfeito, e nós não temos os pequenos momentos de perfeição que nós já usufruímos, nós vamos nos sentir perdidos. Já pensou acordar e a hora que você fala assim: hoje eu tenho que resolver nada. Hoje eu vou encontrar com ninguém. Porque fulano vai me falar do bem. Porque vão perguntar como eu estou e eu vou ter que dizer que estou ótima. Não é? E se alguém perguntar por quê, eu vou ter que ter motivo para pecar. Isso pra gente, vocês estão rindo porque realmente parece uma piada, né? É um exercício assim maluco. Surtou, né? Surtou. Isso é mudar o foco, é deixar a angústia de lado e perceber que nós vivemos hoje o ápice do nosso processo evolutivo. Nós nunca fomos tão o máximo como somos agora. Porque ontem nós éramos menos. Nós tínhamos menos conhecimento, menos informação, menos evolução, menos créditos e menos débitos. Pode ser que hoje a gente tenha menos débitos se souber agir direitinho. Se criou crédito. A continha é básica. Mas mesmo quando nós fazemos o bem por interesse, nós ganhamos crédito do outro para conosco. No sentido de que o outro não acha que nós fizemos por interesse e ora por nós, pede por nós, agradece. Então ganhamos crédito mesmo fazendo por interesse para mostrar, ou por exibicionismo, para mostrar que somos bons. Nós temos crédito, então nós sempre temos crédito. E a conta do débito pode ficar paralisada. Mas como entra crédito, ela sempre diminui. Não é uma visão bem mais interessante do que achar que nós estamos aqui espiando, sofrendo, resgatando. Por que não pensar que nós estamos aqui apenas evoluindo? Por que não pensar que nós estamos aqui apenas expandindo a nossa capacidade de entendimento? Por que não pensar que nós estamos aqui apenas aprendendo a usufruir da vida do outro e de nós mesmos, o que tem de melhor? Por que nós temos tanta dificuldade em ver o bem no outro? Porque simplesmente nós temos uma dificuldade muito grande de ver o bem em nós.
por esta necessidade de angústia que sempre envolveu a humanidade, nós acabamos criando uma falsa humildade de que, para ser humilde, tem que mostrar que sofre. Não é isso? Gente feliz é arrogante, não é? Porque a felicidade incomoda. O feliz, você começa a falar de coisa agradável e fala assim, não quero nem saber, pelo amor de Deus, o mundo está lindo. Não que o mundo esteja lindo, a pessoa não é ignorante do mundo. Apenas ela não vive o mundo da forma negativa. É só uma questão de vivermos o mundo pelo aprendizado. De tudo que nós vemos na sociedade, que aprendizado nós podemos tirar. E não vem com essa, não, que todo mundo é ruim. Não, isso não vale. Né? Porque o aprendizado tem que começar na gente. Então, por que eu vejo esse tipo de situação? O que essa situação tem para ensinar para mim? Em termos do meu desenvolvimento, e não em termos do meu conhecimento do outro. Porque quando a gente começa a pensar no conhecimento do outro, vai ser sempre negativo. Como eu posso melhorar com esta situação? Esse exercício não é confortável, nem é algo que nós estejamos acostumados. Mas é esse tipo de exercício que vai nos dar o controle do nosso processo evolutivo. É esse exercício que vai acabar com a nossa angústia. Porque a hora que bater a angústia, a gente vai falar assim, mas por que eu estou angustiado? Tem motivo? Às vezes a gente fala assim, nem sei por quê, mas fiquei triste de repente, não é? Bom, se essa tristeza não me pertence, ela vai embora porque ela não me pertence. Não é assim? Sai que esse corpo não te pertence. Isso não é meu. Vai embora. De quem é? Não sei. Se é meu e eu não sei de onde vem, também não importa, porque se eu não sei de onde vem, não tem finalidade. Nós temos que entender a finalidade das coisas para aprender a valorizá-las. Nós valorizamos coisas que nós não sabemos a finalidade. Ou se sabemos, a finalidade não é nos aproximar da meta que nos aguarda. É nos manter na situação que nós estamos. Nós queremos tanto ser livres, ser autônomos e fazemos de tudo para continuar aprisionados e dependentes. André Luiz, numa das suas obras, eu sempre confundo se é Sinal Verde ou Agenda Cristã, ele diz que basta ao homem uma semana de conhecimento evangélico para nunca mais perguntar para ninguém o que ele deve fazer. Esta frase é trágica, né? Porque, como reencarnacionista que eu sou, há quantos milênios eu tenho conhecimento evangélico? Sendo que Jesus muda a nossa visão de Deus, mas o que está nos 10 mandamentos de Moisés, ele preserva, não preserva? Ou seja, este código já era conhecido há 4.000 anos. Quando a gente vai lá para Abraão, isso eu estou pegando só o povo judeu, né? Estou esquecendo os egípcios, os chineses, né? Estou pegando só a nossa linha aqui de ascendência, né? Do povo cristão, do povo ocidental. Quando nós vamos lá para Abraão, já falava no bem, no amor e na aliança com Deus. E na evolução para Deus. Então, nós temos milênios de informação e continuamos perguntando o que nós devemos fazer. E quando nos bate a informação, faça tal coisa, a gente fala assim, mas isso é muito simples, se fosse assim simples, já teria resolvido. A gente quer as coisas ainda com formas rebuscadas, sofisticadas, com fogos de artifício, né? Banda de música, aquela coisa assim, um espetáculo. Nós não aceitamos a manifestação de Deus em nós como algo simples, objetivo, direto e muito claro. Nós achamos que tem que ter coisas subentendidas. Não, se está assim fácil, tem algo escondido. Porque nada é simples. Tudo é muito simples. É a necessidade de sofisticação que nos gera angústia e sofrimento. Ser feliz é simples. Basta ver que tem pessoas que são extremamente felizes, vivendo em casebre, sem roupa, vivendo com... né? E são felizes. São realizadas, ajudam o outro. Ora, tem algum segredo? Não. É só entender o que de Deus há em nós. E acreditar
ter certeza, ter convicção que este é o nosso melhor momento e que este momento só vai ser perpetuado e só vai ser ampliado se eu estiver atenta aos pequenos detalhes. São as tarefas pequenas que vão me ajudar a avançar, não as grandiosas. E nós deixamos de perceber tanta coisa à nossa volta que o aprendizado não se faz. O convite do irmão José para nós é para o pequeno detalhe. É para aquele trabalho que a gente chama de insignificante. É refazer o trabalho com atenção. É para tudo que nós fazemos, nós nos colocarmos na situação. Mas quantas vezes nós estamos orando, fazendo uma prece, pensando em tantas coisas, que a hora que a oração acaba, a gente nem percebeu que orou. Não é assim? Quem faz prece decorada sabe bem o que é isso. Você começa a fazer o Pai Nosso, o pensamento foge, você volta. A hora que você acabou o Pai Nosso, você nem percebeu. Né? Fala assim, onde eu estava mesmo? Não, já acabou. Isso quando a gente não dorme, faz na cama e dorme no meio do Pai Nosso e fala assim, mas eu rezei antes de dormir. Né? Por isso que a prece sincera é aquela que vem do coração, porque vai exigir que eu esteja atenta às palavras e ao sentimento que eu quero trabalhar. Nós temos que aprender que tudo se faz pelo pequeno e não pelo grande. Para nós chegarmos à condição de Chico, de Irmão Dulce, de Gandhi, de todas essas pessoas que nós admiramos e tantos outros que estão aí hoje, nós vamos ter que começar a dar valor para os pequenos trabalhos. Porque todos eles fizeram o que era pequeno para poder se tornarem grandes. Não é? Cuidar de leproso, né? Fazer evangelho com o cachorro, como acontecia com o Chico, que ninguém estava com ele, só tinha lá o cachorro. É verdade, né? Tem muito expositor espírita que não consegue falar para 10 pessoas, quanto mais para o cachorro. Né? É uma verdade isso, né? Pode ser desagradável, mas é a verdade. É para o pequeno que vale, é para nós que vale, não é para o outro. Tudo que nós fizermos, nós temos que estar atentos no resultado para nós. Para o outro é problema do outro. Se o outro não quer evoluir, o problema é dele. Mas por que eu deixo de evoluir em nome de querer que o outro evolua? Porque quando nós estamos nos atritando com o outro para ele evoluir, nós não estamos evoluindo, nós estamos arranjando enguiço. Porque a evolução do outro vira uma briga para a gente, ou seja, vira angústia. Nós temos que fazer um trato conosco mesmo, que todas as vezes que nós estivermos angustiados, nós vamos ter que transformar isso em aprendizado, em ação efetiva na divindade que há em nós. É este o convite o tempo todo. E aí a gente entende uma passagem do Sermão do Monte, que é a frase com que o irmão José termina o texto. Então, lá no Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas por acréscimo da sua misericórdia. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E nós carregamos o mal de todo o nosso passado conosco. Por isso que nós pesamos tanto, nos sentimos tão acabrunhados, densos, sofridos, curvados, não é? Porque nós carregamos o mal. Claro que não significa que nós não temos que nos preocupar com a nossa manutenção no futuro. Não é isso que Jesus nos diz. Mas se nós agirmos hoje com o detalhe, com o cuidado do hoje, o amanhã está garantido. Porque a importância que nós vamos dar para as coisas materiais vai ser diferente. Se nós vivermos o reino de Deus, ou seja, se nós nos entendermos como seres espirituais, que tem que tirar desta vida de relação na matéria aprendizados e conquistas, o futuro vai ser tranquilo. Porque nós estaremos criando uma sociedade justa e solidária, onde um ajudará o outro simplesmente pelo prazer de ser útil. Beijo grande, que Jesus nos fortaleça sempre e que consigamos pôr isso em prática de alguma forma na nossa vida, nem que sejam 5 minutos por dia, né?
Espera que você vai ficar aqui. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? Eu vou levar o microfone e depois a Kátia responde, né? Um por vez, por favor. Informação também serve. Não se angustiem para fazer uma pergunta. Sim. Acho que a Kátia colocou de forma tão clara, né, que a gente acaba refletindo, né, sobre as nossas escolhas, né, como que a gente... Essa última frase que você leu me chama a atenção, né, porque a ansiedade é o mal do século, né? Quando Jesus fala pra gente um dia de cada vez, né? É que não é o mal do século, é o mal da humanidade, desde que a humanidade está na Terra. Né? Pode sempre ser angustiado. O homem primitivo se matava para caçar um mamute para ter comida no inverno. Possível que isso não gerasse ansiedade nele. Porque se ele não achasse o mamute, ou se o mamute ganhasse a briga dele, ele não ia ter comida para ele e para a família. É que a angústia está sempre ligada às coisas materiais e não às coisas espirituais. Esta visão é interessante. Porque se nós estamos evoluindo, se o mundo avança, a angústia teria que ter desaparecido nesse processo evolutivo. Sim. Nós nos intelectualizamos tanto e continuamos angustiados. Se a angústia faz parte de necessidades materiais básicas, isto hoje deveria estar resolvido. Porque as nossas necessidades materiais hoje, elas são sofisticadas pelo desejo de ter mais e ter o último. Mas, na verdade, nós precisamos muito menos para viver hoje do que o homem primitivo. Nós não temos que construir a nossa casa, matar a nossa comida, fazer parto dos nossos filhos. Quando a gente olha para isso, realmente ele tinha que ser um ser angustiado. Ele estava aprendendo tudo, nós já sabemos muita coisa. E a hora que nós nos conscientizarmos do que nós já sabemos, qualquer aprendizado vai ficar muito mais fácil. Ou seja, a partir do momento em que a consciência começa a se fazer presente e nós começamos a descortinar a lei divina que está impressa na nossa consciência e a divindade que há em nós pela parcela que somos a criação divina, nós percebemos que a evolução se dá muito mais rápido. A evolução é lenta até se fazer a conscientização de que somos seres imortais, criados por Deus, para a perfectibilidade. A partir de que vamos evoluir muito mais rápido. E não é o que nós vimos fazendo. Porque parece que a gente tem saudades do tempo de matar mamute. Tanto que tem gente que mata vários leões todos os dias, né? Não é? É complicado, né? Mas alguém gostaria de colocar? A gente vê, Catinha, assim, pela experiência de trabalho que a gente tem, muitas mães se angustiando pelos filhos, né? Porque em determinado momento da vida delas, né, elas não têm mais como orientá-los porque estão na vida. Né? Mas ela fala, eu estou sofrendo porque eu não queria que eles sofressem. Que estão escolhendo caminhos difíceis e eu não queria que eles sofressem. Essa angústia de um coração de mãe, como que a gente pode estar trabalhando nisso? Isso é complicado porque você sabe que eu não sou mãe, né? Não, mas eu não sou mãe, e aí isso dá, né, às vezes o discurso parece meio complicado. Na verdade, o que eu sinto, e eu vejo isso pela observação, porque uma família, apesar de ser filha única, né, tenho muitos primos, a família sempre foi muito grande. É interessante nós pensarmos se nós nos angustiamos pelo outro ou porque a nossa consciência nós não fizemos tudo. Eu sei que isso parece maldoso, né, de se falar para as pessoas, mas quando nós olhamos este mundo tão consumista, em que crianças de 5, 6 anos têm iPhone, tem iPad, tem tablet, tem, né? É verdade, nós estamos vivendo um mundo desta forma, que as coisas não é só quem tem dinheiro, porque tem pessoas pobres se endividando para dar para o filho. E aí eu me pergunto se isso é dar tudo. Porque a gente trabalha, se afasta do filho, fica longe do filho o tempo todo para dar bens materiais, para dar conhecimento formal. Tem bebês
de 6 meses aprendendo inglês, sendo tratados em línguas estrangeiras para que eles aprendam mais fácil. Essas coisas são muito complicadas, porque na verdade nós temos que rever o que nós damos para o outro, ou seja, nós temos que rever o que nós damos para nós. Porque se a minha consciência me acusa de que eu poderia ter feito alguma coisa mais e não fiz, né? Todo mundo sabe, o Espiritismo nos diz isso claramente, e a psicologia também diz isso, e a pedagogia também, que depois de 7 anos você não influencia mais uma criança. Este é o maior problema na nossa sociedade. Porque nós estamos numa fase tumultuada de planeta, de mudanças de estágio evolutivo, em que está encarnando espíritos de todos os tipos. Quando eu digo tipo, pelo amor de Deus, não é modelinho, não é isso, mas de condições morais as mais diversas, espíritos extremamente comprometidos e desenvolvidos e espíritos moralmente mais desenvolvidos. Tem de tudo encarnando. Nós não sabemos quem está encarnando junto a nós. Mas a nossa responsabilidade é ajudar este ser no seu desenvolvimento. Para que nós continuemos na materialidade, não na espiritualidade. É muito complicado, porque se a gente vai começar a atenção quando a criança está com 10 anos, 12 anos, ou quando ele começou a dar problema, porque ele era uma criança tão quietinha. Quando ela era quietinha, ela já devia merecer muita atenção. Porque não tem criança quietinha, gente. Todos nós somos crianças. Não é? Criança quietinha tem problema. Estou errada? Criança quietinha tem problema. Mas o nosso problema é sempre a criança arteira. Essa criança vai sinalizar o tempo todo. Mas, como a gente também está cansado, não vê que a criança está sinalizando. E manda ela dormir porque a gente está cansado, pelo computador, pela internet. Eu não estou dizendo que é todo mundo que faz isso, mas pelo que a gente vê por aí, é isso que está acontecendo. Para mim é muito difícil falar dessas coisas, por não ter a experiência e por eu vejo não ser agradável. Tem pais, sim. Eu conheço pessoas que quando engravidaram, chegaram num acordo familiar, pararam de trabalhar e ficaram sem trabalhar por 7, 8 anos, até a criança começar a ter autonomia para que ela pudesse voltar para o mercado de trabalho. Tem gente que faz isso? Tem. 4% a minoria. Todos, nossa, imagino que aqui 90% das pessoas que estão aqui estão no mercado de trabalho. Quantas pessoas cada um de nós sabe que faz isso? Eu conheço 3. Então, se for ver, eu conheço muito, mas eu trabalho com muita gente. Então, é 0,000 alguma coisa. Antigamente, os pais podiam ser enérgicos, rígidos, temidos pelos filhos, mas eram presentes. A família sentava no mínimo uma vez por dia na mesma mesa para conversar. Todo mundo via televisão, antigamente era o rádio, depois quando surge a TV era muito caro, era uma coisa difícil, era vista em família. Hoje em dia, vamos parar para pensar quantas vezes nós nos reunimos com a nossa família e que tipo de conversa tem na mesa, se é que conversa. É complicado, porque a angústia acaba gerando esse afastamento. Fica cada um angustiado no seu mundo e não para o mundo do outro. E fica angustiado em dar para o outro aquilo que acha que é importante. Sem pensar muitas vezes o que é importante. Ajudar o outro é muito difícil porque nós temos que saber o que o outro precisa. Não o que nós achamos que ele tem que ter e nem o que ele quer. São coisas completamente diferentes. Por isso, quando Deus nos ajuda, nem sempre nós gostamos do resultado. É assim que a coisa funciona. Me desculpe. Bom, Kátia vai ficar mais um pouco aqui. Kátia, muito obrigado pelas suas palavras, para nos ajudar a refletir um pouco sobre tudo isso, né? Bom, queridos irmãos, então, para a gente poder nos
Vamos aprender o que nós ouvimos, para a gente poder deixar que isso entre dentro de nós. Vamos acelerar o nosso coração, fechar os nossos olhos. A gente agradece essa oportunidade de estarmos aqui, ouvimos essas palavras, conhecemos um pouco mais, refletimos sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre as angústias que muitas vezes caem sobre nós. Podemos escolher olhá-las de outro jeito, olhá-las como oportunidades, como possibilidades de aprendermos. Chega o momento agora em que podemos doar um pouco de nós através das vibrações. O plano espiritual aqui presente há de recolher esses nossos pensamentos, essas nossas vibrações e direcionar aqueles que estão precisando neste momento. Vemos o nosso planeta Terra, em que existe tanto sofrimento ainda, tantas pessoas que passam necessidades, em leitos de hospitais, muitas vezes sem o devido amparo e ajuda. Possivelmente fazem nelas aprendizados, mas ainda assim cabe a nós dar a assistência que precisa. E nesse momento queremos direcionar a esses leitos em que há dor, em que há sofrimento, muito amor. Envolvemos então os nossos irmãos nessa atmosfera de carinho, de doação. Queremos vibrar também, queridos, nesse dia, pelo tema do trabalho do dia de hoje, que se destina aos dependentes químicos, às famílias que passam dificuldades, aos jovens que muitas vezes se perdem no uso de substâncias. Que eles sejam, tanto os jovens quanto as famílias, quanto os pais, sejam envolvidos pelas nossas vibrações de amor, sejam amparados em suas necessidades, possam encontrar ajuda e auxílio. Vamos envolvê-los, queridos irmãos, com muito amor e muita paz. Por último, queridos irmãos, vamos pensar naquelas pessoas as quais ainda não amamos o bastante, as quais ainda temos dificuldades, que elas também sejam muito amparadas e auxiliadas em suas necessidades. Sabemos que elas também estão nesse planeta para nos auxiliar em nossas evoluções, muitas vezes mostrando nossos erros, muitas vezes nos colocando em provas. Com certeza elas estão nos auxiliando nesse processo. Por isso, como o Pai nos falou, pedindo que orássemos pelos nossos inimigos, ou pelas pessoas que ainda não amamos o bastante, vibramos, queridos irmãos, cada um de nós, pelas pessoas com as quais ainda não consegue se relacionar bem, pelas quais ainda estamos procurando perdoar, estamos procurando ser perdoados. Vibramos, queridos irmãos. Agradecê-los então por esse encontro do dia de hoje, por tudo que pudemos aqui aprender, pelo que pudemos nos confraternizar. Vamos lentamente abrindo nossos olhos, que possamos levar aos nossos queridos que se encontram em nossos lares todo esse aprendizado, toda a paz que conseguimos entrar em contato neste momento. Obrigado, queridos irmãos. Vamos lentamente então abrir nossos olhos. Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, porque os trabalhos dos passes ainda vão acontecer e lentamente cada um será chamado a receber o passe. Obrigado, queridos irmãos. Até a próxima semana, então.